Esse vídeo é pra você que tem dificuldade em terminar um livro, que começa a ler, mas demora muito tempo pra acabar e acaba ficando desmotivado no caminho, ou pra você que ainda não tem o hábito da leitura. Esse vídeo é pra você. Então fica comigo que eu vou te dar dicas infalíveis para que você consiga ler mais livros em menos tempo e aproveitar o melhor que eles oferecem. Bom, o meu nome é Bianca Amorim e eu compartilhei lá no meu Instagram, já faz um tempinho. Eu postei uma foto bem legal, vou deixar ela aqui, mostrando e compartilhando com as pessoas que eu tenho o hábito, né, a meta de ler todos os dias 12 páginas de um livro. Só que ao longo da minha caminhada, ao longo de tanta leitura, eu comecei a aprimorar as técnicas, comecei a ver o que funcionava, o que não funcionava. Então eu tô aqui pra te ensinar o que eu aprendi ao longo do caminho. E a primeira coisa é, comece a ler livros que te inspirem de verdade. Livros que você começa a ler e que você não quer parar de ler porque você entra na história e você fica encantada e você fala, meu Deus, esse livro é tudo pra mim. Sabe na escola que a gente tinha que ler coisa que a gente não queria, que a gente tinha que estudar matéria que a gente não queria? Eu mesma, eu era péssima em geografia. Mas eu me esforçava, porque eu tinha que estudar. Se eu não estudasse e não tirasse nota boa, o quê? Eu ia reprovar de ano. E como eu estudei em escola particular e o meu tio que bancava a minha escola, eu tinha que dar duro. Porque eu tinha que falar, tu tá pagando pra mim, e mostrar minha gratidão em forma das minhas notas. Nem sempre dava certo, eu confesso que eu não era uma aluna nota 10, né? Porque geografia, álgebra, geometria, ciências nunca foi o meu forte. Você tem que pensar assim, saí da escola, sou livre. E se você está na escola, estou na escola, mas sou livre para escolher o que eu quero ler, por exemplo, nos meus momentos livres, ou se você é igual eu e acha que a leitura tem que ser um hábito, você fala, eu quero ler o que eu quiser, a hora que eu quiser, sobre o assunto que eu quiser. Então eu, Bianca, leio muitos livros de romance, porque eu adoro! Leio muitos livros sobre produtividade, leio muitas biografias porque elas me inspiram. Eu preciso confessar pra você uma coisa bem séria. Os livros são meu refúgio. Como assim? Eu ouvi uma frase que diz que quando quem lê nunca está sozinho. E essa frase faz muito sentido pra mim. Sabe quando você sente um vazio e às vezes você quer que esse vazio seja preenchido de alguma maneira? Livros. Livros. Os livros te ajudam nisso. Os livros conversam com você. Então a segunda dica é, tenha o seu próprio livro. Porque ao mesmo tempo que um livro conversa com você, você também pode conversar com o livro. Bianca, que doideira é essa, pelo amor de Deus? Sim, como eu converso com o livro? Eu grifo as partes mais importantes, às vezes o autor me faz uma pergunta e eu respondo, principalmente em livros de finanças. Eu li o livro da Natália Arcuri, e ela faz muitas perguntas durante o livro, e eu escrevi, entendeu? Então, não me peça livros emprestados, porque eu faço anotações que às vezes são bizarras, tá? Que só eu entendo. E se você ler, você vai ficar, meu Deus, que menina estranha. Então não me peça livros assim emprestado, tá? Os livros de romance eu não tenho problema nenhum em emprestar. Agora, livros sobre produtividade e autobiografias, não me peça. E a terceira coisa é, torne a leitura um hábito. Então assim, eu tenho como regra na minha vida que eu não posso deitar a cabeça no travesseiro sem ter lido pelo menos as 12 páginas que eu pré-estabeleci. Então assim, se você realmente quer ler mais livros em menos tempo, torne a leitura um hábito. O que é um hábito? É uma coisa que você faz todos os dias sem perceber. Então eu leio todos os dias sem perceber. Eu acordo, leio. No transporte público, eu estou lendo. Na hora do almoço, leio. É automático. O livro sempre está comigo. Atualmente eu estou lendo esse aqui, ó, o Girl Boss, e ele está comigo a todo momento. E se vocês derem uma olhadinha, não sei se eu vou conseguir, eu grifo muito.
os livros. E eu adoro. Quarta dica. Essa dica é a dica mais importante desse vídeo. Essa dica faz você realmente ler mais livros em menos tempo. Ela é matadora. Então, o que acontece? Toda vez que eu pego um livro, comprei um livro, certo? Ganhei um livro. Eu coloco o meu nome, Bianca Monteiro Amorim, né? Eu coloco geralmente na primeira página ou na segunda, que cada livro tem, né, tem a sua aparência e tal. E aí eu coloco o meu nome, né, na primeira página e coloco São Paulo, a data de hoje, né, a data do dia que eu peguei o livro, e coloco o ano. Quando eu coloco isso, eu faço um termo de responsabilidade comigo mesma e no final eu assino. Então eu sempre coloco assim: eu, Bianca Monteiro Amorim, me comprometo a ler 20 páginas por dia para terminar o livro em 20 de março de 2020. E aí que tá a sacada. O que acontece? Eu tô lendo o Girl Boss, certo? Vou dar o exemplo dele. Esse livro, ele tem exatamente 247 páginas, certo? E eu quero, por exemplo, ler esse livro em 7 dias. Sim, eu quero terminar um livro de 247 páginas em 7 dias. Isso é possível? Aí eu faço uma matemática. Qual é o cálculo que eu faço? Eu primeiro, né, pego assim, eu quero terminar esse livro em 7 dias. Então, digamos que hoje seja dia 10, certo? Então, eu terminaria esse livro no dia 17. Então, eu coloco 247 dividido por 7 dias, que é... Então, assim, você coloca a quantidade de páginas dividido pelos dias que você quer terminar de ler, certo? Coloquei 247 dividido pelos 7 dias. 35 páginas. Então, todos os dias eu tenho que ler 35 páginas para que eu consiga terminar esse livro em 7 dias. E aí, no meu termo de responsabilidade, eu coloco: eu, Bianca Monteiro Amorim, me comprometo a ler 35 páginas todos os dias com o objetivo de finalizar esse livro em 17 de março de 2020. E aí, embaixo, eu assino. Coloco a minha assinatura. Isso dá muito certo. Por quê? Porque você está assumindo uma responsabilidade. Você assinou esse termo. Então, é sua responsabilidade cumprir com a sua palavra. Se você é uma pessoa de palavra, isso vai se tornar muito mais fácil para você implantar no seu dia a dia. Estou te desafiando. Então, qual é a dica para resumir? São Paulo, o dia que você pegou o livro e o ano, certo? Eu, fulano de tal, o seu nome, me comprometo a ler tananã de páginas, e aí você faz a continha, pega o tanto de páginas que o livro tem e divide pelos dias que você quer ler. Eu quero ler esse livro aqui em 20 dias. E aí você faz 247, por exemplo, dividido por 20. O número que der vai ser o número de páginas que você vai ter que ler por dia. E aí você vai colocar lá, bem bonitinho, e embaixo vai assinar. A quinta dica, para encerrar o vídeo, ela tem muito a ver com a dica anterior. É o seguinte: vão ter dias em que você vai ter menos tempo. Vão ter dias em que você vai estar mais cansado. Vão ter dias que a preguiça vai bater na sua porta. E sabe o que vai acontecer nesses dias? O seu cérebro, ele vai arrumar um jeito de você cabular essas páginas que você se comprometeu a ler. Como assim, Bianca? Vão ter dias também em que você vai estar muito motivado e muito empenhado e vai acabar passando das 20 páginas, por exemplo, que você estabeleceu. E aí você lê, por exemplo, 25 páginas. E aí vai chegar um dia que você está muito cansado. E quando você estiver muito cansado, seu cérebro vai falar assim: lembra daquelas páginas a mais que você leu aquele dia? Então, você não precisa ler hoje. Você tem aquelas páginas de brinde. Ou o seu cérebro vai pensar assim: amanhã você lê as páginas
você precisava ler hoje e as páginas que você precisava ler amanhã, tá bom? Vai dar tudo certo, não vai ficar nada acumulado, vai dar tudo certo. Não caia nessa armadilha. Se você se comprometeu a ler 5 páginas por dia, são 5 páginas. Não são 4, não são 3, não são 2, são 5. Então assim, eu, Bianca, me conheço e sei que o meu mínimo é as páginas que eu estabeleci. Mas se você está começando agora, não leia mais e não leia menos. É uma dica. Se você estabeleceu 5, não leia 6, não leia 7, porque o seu cérebro vai fazer isso com você. Leia 5. E comemore, tá bom? Quando você conseguir ler as 5, fala, caraca, eu sou demais, eu li as 5 páginas, desafio cumprido, vamos, que amanhã tem mais. Amanhã, as 5 páginas, e depois as 5 páginas, e depois as 5 páginas. Quando você vai ver, você finalizou o livro. E não tem sentimento melhor, gente, não tem sentimento mais gostoso do que a sensação de ter terminado um livro. A não ser que seja um livro de romance, porque daí quando acaba você não sabe mais o que fazer da sua vida e você fica, oh meu Deus, por que eu não estou na Itália? Nesse momento ninguém quer estar na Itália, né? Mas você fala, ai meu Deus, por que eu não tenho um cara desse? Por que eu não tenho um romance desse? E aí você fica totalmente desconsolado. Mas isso passa e aí você começa outro livro e vida que segue. Tá bom? Espero que você tenham gostado das dicas, espero que essas dicas tenham feito sentido pra você e que te ajudem a ser uma pessoa que lê todos os dias, uma pessoa de alta performance. Tá bom? Um beijo!